Olá, concurseiros de plantão, aqui quem nos fala é o professor Gabriel Pacheco. Vamos seguir no baile aqui então, vamos falar aqui agora sobre a representação por estágios, onde nós evoluímos aqui então os nossos níveis de maturidade, tá? Esse é o foco. Vamos lá então, cola aqui comigo que vai dar certo. Nossa representação por estágios estabelece um caminho então pré-determinado, é o que eu falei para vocês. Na representação por estágios, você tem dentro, né, esse caminho aqui é um caminho pré-determinado. Esse caminho pré-determinado, ele é o caminho pré-determinado pela própria estrutura, tá, do CMMI, para que você consiga melhorar a partir do nível de maturidade 1 em direção ao nível de maturidade 4. Que envolve então a satisfação das metas das áreas de processo em cada nível de maturidade, né? Então a ideia é o quê? Satisfazer metas das áreas de processo em cada nível de maturidade, né? Então você tem o quê? Para cada área de processo, você vai ter metas a serem alcançadas, entendeu como é que é? Para poder falar, ah, beleza, esse processo está no nível de maturidade e tal, e em conjunto com os demais eu consegui aqui alcançar o que eu precisaria. Beleza, então, para apoiar o uso da representação por estágios, as áreas de processo estão agrupadas por níveis de maturidade, indicando quais áreas de processo devem ser implementadas para alcançar o nível de maturidade específica. E aqui tem um exemplo bem clássico, né? De como isso aconteceria, né? Isso aqui é só uma imagem, é claro, um gráfico exemplificativo, somente um diagrama exemplificativo que fique bem claro, que traz aqui pra gente que você vai ter o quê? Se você quiser então um nível de maturidade 2, você tem que alcançar ali um conjunto específico e pré-determinado, ok? De áreas de processo dentro daquelas peculiaridades que você tem ali dentro de cada área de processo para poder falar que você, como organização, está em um nível de maturidade 2. Ah, chegou no nível de maturidade 2? Beleza. Quero passar para o nível de maturidade 3. Ah, quer mesmo, meu garoto? Quer? Quero passar sim. Então você tem que permanecer ali no teu nível de maturidade 2, você tem que continuar atendendo aquilo que você tem no nível de maturidade 2 nas respectivas áreas de processo. E para passar para o nível de maturidade 3, tu tens que verificar se aquela tua área de processo tem alguma evolução a ser feita para ser colocado no nível de maturidade 3, e aquelas que não tiverem, tem que permanecer no nível de maturidade 2, isso aqui é legal. Então é aquele esquema, poxa, não adianta você alcançar um nível de maturidade 2, aí depois tu pega e abandona, larga de mão. Ah, deixa esse negócio para lá, vamos embora, né, que eu quero agora o 3. Não, você tem que garantir, tu tem que permanecer, tu tem que manter aquela tua maturidade no nível de maturidade 2, para que depois você passe ali para o 3. Nessa sua representação então por estágios, que diz respeito ao nosso nível, aos nossos níveis de maturidade, veja que os níveis de maturidade eles são considerados justamente com características, com metas que cada área de processo tem que alcançar para poder falar que ela está em um nível de maturidade X ou um nível de maturidade Y. Ok? Vamos trabalhar agora em quais são meus níveis de maturidade, depois eu vou evoluindo com vocês, para vocês entenderem como você vai fazendo a avaliação, para saber se a tua organização está evoluindo ou não dentro de cada nível de maturidade, também na visão nossa aí de níveis de capacidade, ok? Nível de maturidade, então, por definição, está relacionado à melhoria do processo, onde cada nível traz estabilidade para uma parte dos processos da organização, né? Isso aqui é bem interessante, que está relacionado não só à melhoria do processo, mas está relacionado também a uma estabilidade que você acaba tendo aí para garantir a qualidade que você tá, do software que está sendo desenvolvido na tua organização. Possibilita a previsão de resultado de futuros projetos. Por quê? Se você tem algo já pré-definido, então você tem também não só essa pré-definição, mas você tem o rumo, as diretrizes, aquilo que você deseja alcançar no futuro a ser trabalhado. É medido pelo alcance. Então, como que eu meço um nível de maturidade? Alcance de metas específicas e genéricas que se aplicam a cada conjunto definido de áreas de processo. Bacana? Se você está falando de nível de uma capacidade, você está falando do quê? Na capacidade, somente trabalhar com metas genéricas, não é isso? Para que cada metas genéricas aplicáveis a cada nível de capacidade para ver se aquele processo está ali dentro. Que você está executando embaixo da área de processo. Aqui não, você está lidando com a evolução de um conjunto de áreas de processos em cima de metas específicas e genéricas. Todo mundo entendeu? Fornece uma ordem recomendada para a melhoria do processo. Isso aqui é bem interessante também, porque é pré-determinado, então eles conseguem ali, né,
e evoluindo gradativamente em cima daquilo que você precisa. E vocês vão ver que a experiência mostra que as organizações têm seu melhor desempenho quando focam os esforços de melhoria de processo em um número gerenciável de áreas de processo em um dado momento, e que essas áreas requerem sofisticação crescente à medida que a organização vai melhorando, né? Ela esforça, né? Ela força, na verdade, não é esforça, mas essa pegada do nível de maturidade, né, da representação por estágios, é bem interessante que ela literalmente força a organização a se esforçar para evoluir em cima de algumas áreas de processo que sejam primordiais ali para ela. Isso fica bem legal. Primeiro nível é o nosso nível 1, que é o nível inicial. Veja que aqui é bem interessante, porque os processos que fazem parte aqui do nível 1, que vão dizer, né, que você está aqui no nível 1, gente, eles são executados sem nenhum tipo, ok, de sequência, sem nenhum tipo de regra nem nada, tá? Então, tanto que o nível 1 é inicial, só poder falar o quê? Ah, pô, tô considerando alguma coisa ali, então tô no nível 1, abraço. Tanto que eles não possuem área de processo. Por quê? Tá no nível 1 por quê? Qualquer organização que começou a trabalhar, por quê? Nível de maturidade, organização. Por conta do grupo de áreas de processo, né? Nível de maturidade. Nível de capacidade. São áreas de processo que a organização escolheu para poder evoluir. Então você evolui no nível de capacidade, processo a processo, área de processo, no nível de maturidade. Grupo de processos que faz com que a organização evolua dentro daquele nível de maturidade. Ok? Beleza, então. Nossa ideia, então, é que os processos sejam o quê? Ad hoc e caóticos. Ou seja, eles não têm sequenciamento, não têm nenhum tipo de controle, mas estão acontecendo, estão rodando ali dentro. O sucesso depende da competência, do heroísmo das pessoas, porque é basicamente para iniciar, só poder falar, cara, tu começou a tua avaliação? Começou, então toma aqui a sua faixa branca. Você começou a treinar karatê aí, toma a tua faixa branca aí. Entendeu como é que é? É a ideia do nível 1. As organizações no nível de maturidade 1 é muito doido, que frequentemente produzem produtos, serviços que funcionam, mas extrapolam o orçamento e não cumprem prazos. Por quê? Se ela tá no nível 1, cara, ela não tem gestão alguma, tá? Tá completamente maluca. A organização tá perdida. Entendeu como? Beleza? As organizações aqui se comprometem além da capacidade, abandonam o processo na crise e não conseguem repetir seus casos de sucesso. Joinha? O nível 2, que é o gerenciado. Bem interessante porque você tem aqui já no nível 2 o tratamento a serem colocado em cima de metas específicas e genéricas. No nível 1 não existe isso, porque essa necessidade, porque na verdade você está ali brincando, né? Você sempre está com a faixa branca na cintura. Aqui no gerenciado você tem o quê? Metas específicas e genéricas do nível 1, mais o quê? Lembrando sempre, são níveis acumulativos. Os projetos têm a garantia de que os processos são planejados e executados de acordo com a política. Então, se eles são planejados e executados, eles basicamente são o quê? Gerenciados, mas aqui de acordo com o quê? Com uma política, com uma regra ali pré-definida, pré-determinada, minimamente. Eles empregam pessoas experientes que possuem recursos adequados para produzir saídas controladas, envolvem partes interessadas relevantes, são monitorados, controlados e revisados, e são avaliados para verificar sua aderência em relação à descrição de processos. A disciplina de processo contribui para as práticas existentes, para que as práticas existentes sejam mantidas durante períodos de estresse, quando essas práticas entram em vigor, ok? São então 7 áreas de processo, basicamente agrupadas nas nossas categorias, né? Nós temos 4 categorias de áreas de processo, ok? Aqui eu vou só mostrar para vocês saberem que elas existem. Vamos ver aqui rapidamente, aqui, ó. Você tem 4 áreas, tem 4 categorias de áreas de processo, onde basicamente você vai ter aí, né, o foco teu em quê? Na parte de projeto e requisitos, né, aqui dentro, ok? Voltando lá então. Nível 3. Nível 3, aí você tem então um nível de maturidade, que é o nível de maturidade chamado definido, né? O que tu tens aí então? Tu tens que estar atendendo o que está no nível 1, tu tens que estar atendendo o que está no nível 2, e mais o que? Os processos são bem caracterizados e entendidos,
e são descritos em padrões, procedimentos, ferramentas e métodos. Bacana? Então eles são bem caracterizados? Sim, já são entendidos? Já. Por quê? Eles já estavam sendo lá gerenciados, né? Então agora o que eu estou fazendo aqui? Eu defino o que eu tenho que fazer em cima deles. Eles já eram gerenciados, eu já tinha como planejar, como controlar a execução e tudo mais. Agora qual que é meu foco? Definir ali os processos que estão ali dentro, né? Trazer uma documentação mínima para eles. Ok? O conjunto de processos padrão. O conjunto de... Deixa eu voltar aqui, desculpa. O conjunto de processos padrão, então, aqui, ó. Foi. O conjunto de processos padrão da organização estabelecido e melhorado ao longo do tempo. Temos processos padrões que são utilizados aqui para estabelecer uniformemente no contexto da organização e descreve os processos de forma mais rigorosa que o nível 2. Basicamente, aqui tu tens aqui 11 áreas de processo que compõem aqui o teu nível 3. Nível 4, gerenciado então quantitativamente. O que você tem? As metas específicas do nível 2, do nível 3 e do nível 4. E as metas genéricas a serem trabalhadas no nível 2 e no nível 3. Aqui a sua organização e os projetos estabelecem objetivos quantitativos. Por quê? A ideia quando você coloca do quantitativo é justamente porque em o próximo nível você vai otimizar, não vai? Então aqui você está simplesmente já falando o quê? Bicho, nesse momento eu consigo gerar indicadores, eu consigo medir o quão aquela área de processo tem um processo aderente a ela que está sendo legal ali, que está sendo executado de maneira adequada. Então a organização e os projetos estabelecem objetivos quantitativos para a qualidade e para desempenho do processo, utilizando-os como critérios na gestão de processos. Lida com a qualidade e o desempenho de processos sendo entendidos. Em termos estatísticos, olha o que eu estou falando, você consegue medir agora aqui, tá? Você tem um indicador ali, métrica mesmo ali, sendo colocado para jogo, em cima dos processos que são executados e gerenciados ao longo da vida dos processos. Tens aqui então duas áreas de processo, com a evolução do desempenho dos processos de qualitativo para quantitativo. E tu tens aqui o teu último nível de maturidade, que é o teu nível 5 em otimização. Do jeito que eu falei, o nível anterior você estava falando aqui, pô, aí tu vai medir. Aí o próximo nível, que é o 5. Agora com as métricas em mãos, meu parceiro, tu consegue o que? Otimizar, tu consegue melhorar. Então aqui você tem uma melhoria contínua, é a palavra-chave aqui, ó. Melhoria contínua dos seus processos, com base no entendimento quantitativo das causas comuns de variação inerentes ao processo. Temos aqui duas áreas de processo com foco na melhoria contínua do desempenho do processo, por meio das melhorias incrementais e inovadoras de processo e de tecnologia. Olhando então para os nossos níveis de maturidade, é bem interessante que nós conseguimos aqui ver claramente como que a organização está evoluindo. Isso fica muito claro mesmo, né? Veja que, por exemplo, que quando você pega o teu nível de maturidade 1, que seria aqui o inicial, os processos são o quê? Você consegue enxergar isso claramente, tá? Os seus processos são imprevisíveis, pouco controlados e basicamente são o quê? Completamente reativos. Faz sentido para vocês? Fica até como palavra-chave aí, né? Para você poder se localizar. Caso a resolução de questão aí traga para você essa característica, né? Pô, tá com imprevisibilidade, tá uma loucura, o processo é executado, mas, pô, não tá executando nada, não tá trazendo resultado. Cara, é nível inicial, pronto, acabou. Ok? Se é nível 2, os processos são caracterizados por projeto e as ações são frequentemente reativas. Ainda tem o esquema da reatividade? Sim, mas eu já tenho uma organização desse processo. Em que? Projetos que podem ser trabalhados. Nível 3, que é o definido. Os processos são caracterizados para organização e são proativos. O que você já faz aqui no definido? Você pega uma área de processo, cria um processo seu próprio, com base naquela área de processo, e consegue trabalhar com ele não mais aguardando a chamada, né? Literalmente, ele não está sendo reativo apenas. Você consegue realmente aqui ser proativo, ok? Na execução das tarefas ali dentro do processo, do que ele se propõe, para te falar a verdade. Se você fala do quantitativamente gerenciado, você está medindo. Então os processos são medidos e controlados. Se você fala da otimização, você tem então aqui uma ideia muito forte de você conseguir evoluir, ok? A melhoria contínua aqui, né? São palavras-chave que são colocadas. Se vocês forem ver que nas próprias descrições que nós temos aqui, das crianças felizes aqui,
Eles representam literalmente essas palavras-chave. Ok? Agora vamos pensar no seguinte. Quando você está lidando com a gestão aqui das suas áreas de processo, e não somente lidar com suas áreas, certo? De processos, mas sim também com o perfil que você deseja. Como assim o perfil que você deseja? O perfil que você deseja, tanto em níveis de capacidade, quanto em níveis de maturidade, é bem interessante que você consegue fazer um correlacionamento. Você consegue, então, literalmente, observar o como você está evoluindo individualmente uma área de processo e como a evolução individual daquela área de processo poderia te apoiar no futuro, caso você deseje ter aí um nível de maturidade sendo alcançado. Então, um perfil alcançado é o quê? Um perfil alcançado é quando ele é comparado com o perfil alvo. E esse tema aqui, tanto que ele cai, né? O perfil alcançado. O que seria o perfil alcançado? Quando você tem ali um perfil ali específico na tua área de processo. Quando ele é comparado com o perfil alvo e permite que a organização planeje e acompanhe sua evolução em cada área de processo selecionado. E é muito legal tu trabalhar com essa visão de perfil alvo alcançado equivalente, porque você literalmente consegue se planejar, cara. Você literalmente consegue se planejar para poder falar assim, meu parceiro, e aí, como é que eu vou evoluir nessa parada aqui? Todo mundo pegou? O objetivo do nível de capacidade é o que então? Uma série de perfis alvo. Isso aqui é interessante, ou seja, que o perfil alvo, coisas que eu desejo. Se é alvo, eu desejo, não está alcançado ainda, todo mundo entendeu? Que descrevem o caminho da melhoria de processo a ser seguido pela organização. Ao se construir perfis alvo, recomenda-se atenção especial para as dependências entre as práticas genéricas e as áreas de processo. O modo mais efetivo, então, de retratar o quê? A equivalência com a representação por estágios é o quê? É fornecer uma sequência, fornecer uma sequência de perfis alvo, ou seja, pontos desejados que você tem naqueles processos, sendo cada qual equivalente a uma classificação de nível de maturidade da representação por estágios. O resultado é um objetivo de nível de capacidade equivalente aos níveis de maturidade da representação por estágios. E dali em diante você consegue fazer o quê? Ter o planejamento de evolução do que você precisa evoluir ainda para poder ter o quê? O perfil alvo sendo um perfil alcançado. Pois quando trabalhamos com as nossas áreas de processo, são essas aqui as suas áreas de processo, ok? Essas suas áreas de processo, cada uma delas tem o quê? Uma referência em um nível de maturidade que você tem que alcançar com características específicas para que ela esteja naquele nível de maturidade. E como que eu projeto esse perfil alvo? Eu projeto o meu perfil alvo de acordo com os níveis de capacidade. Então vamos aqui já dar uma pincelada, legal, nos nossos níveis de maturidade. Joia? Quais que são as áreas de processo que estão no nível de maturidade 2? Gestão de requisitos, planejamento de projeto, monitoramento e controle de projeto, gestão de contratos com fornecedores, medição e análise, garantia de qualidade de processo e produto, gestão de configuração. Quando eu estou trabalhando em uma abordagem com níveis de capacidade para poder ver se eu posso alcançar em algum momento um nível de maturidade 2, quais são os perfis alvo que eu vou trabalhar? Dessas nossas áreas de processo que eu acabei de listar para vocês, das 7, é o perfil alvo 2. Entendeu como é que funciona? Em cima do que? De níveis de capacidade 2. E assim você consegue evoluir, né? Mesmo que você vai evoluindo um por um, pô, cara, chega um momento que você gosta. Você consegue, então, colocar ali um nível de maturidade para jogo. Veja aqui para a gente poder trabalhar agora com nível de maturidade 3 aqui. Quanto é o nível de maturidade 3? Onde cada uma dessas áreas de processo tem teu perfil, alvo, o nível de capacidade 3, entendeu como? Como é que ele vai funcionar? Definição dos processos da organização, foco nos processos da organização, treinamento organizacional, gestão integrada de projeto, gestão de riscos, análise e tomada de decisões, desenvolvimento de requisitos, solução técnica, integração de produto, validação e verificação. Sendo que agora no teu perfil alvo 3, esses que estão aqui,
listados no seu nível de maturidade 2, eles também precisam alcançar o quê? O nível de capacidade 3. Entenderam como é que fica agora, que legal isso? Para poder ir acumulando, agrupando, evoluindo? Joia. Nível de maturidade 4. Quais são as áreas de processo que estão no nível de maturidade 4? Pode decorar até esse quadro aqui. Gestão quantitativa de projeto. Desempenho dos processos da organização. Meu perfil-alvo seria o quê? Um perfil-alvo de níveis de capacidade 4, só que ele não existe mais. Então eu começo a trabalhar com o quê? Com as 4 áreas de processo, consideradas como o quê? Avançadas dentro do CMMI. Por final, tem o nível de maturidade 5, lida com o quê? A gestão de desempenho organizacional, que é o que está aparecendo aqui. E análise e solução de problemas. Por quê? Essas 4 áreas de processo aqui, ó, são justamente as nossas 4 áreas de processo avançadas que nós temos aí então no nosso CMMI. Beleza? Vou dando um tempinho por aqui, pessoal, espero que estejam gostando, né? Tô aprofundando no nível que as bancas gostam de cobrar mesmo, tá? Tô colocando para vocês exatamente o que as bancas gostam de cobrar nas questões. E dali em diante, o mais interessante é que sempre você pegue, vai resolver uma questão, complemente ali com os nossos comentários aqui dos professores, tá bom? Para poder ficar muito alinhadinho mesmo na tua cabeça. Ficando por aqui, grande abraço, daqui a pouquinho eu volto. Até já. Tchau.